experimentando milagres de longe, o poder dos neurônios espelho. Meus instrutores sempre começaram a ensinar um novo movimento, aconselhando-nos a primeiro vê-lo em nossa mente repetidas vezes, até que ele ficasse natural e se tornasse uma segunda natureza. Quando usamos nossa imaginação dessa maneira e criamos em nossa mente o que estamos prestes a fazer no mundo, esses estudos sugerem que estamos efetivamente construindo a rede de conexões neurais que tornam possíveis as ações da nossa vida. Os pesquisadores cunharam uma nova expressão para o grupo especial de neurônios que forma cada uma de nossas bibliotecas de possibilidades. Essas células são chamadas neurônios espelho. Embora os primeiros estudos tenham sido feitos com macacos, uma nova pesquisa mostra que os seres humanos têm o que é descrito como um sistema ainda mais elaborado de neurônios espelho. E pelo que parece, eles são ativados em dois tipos de circunstâncias diferentes, porém relacionadas. Em primeiro lugar, eles se tornam ativos quando realizamos uma determinada ação, como caminhar sobre uma trave de equilíbrio ou trave olímpica. Em segundo lugar, nossos neurônios espelho tornam-se ativos quando observamos outra pessoa fazendo algo que nos excita. Em outras palavras, essas células parecem nos dar a capacidade de tornar real dentro de nós o que vemos nos outros. Essa descoberta tornou-se fundamento para novas pesquisas e uma multidão de artigos científicos explorando por que os fãs podem ficar tão entusiasmados ao observar seus heróis esportivos favoritos. Podemos estar sentados no sofá com um prato de nachos, a nossa bebida favorita, assim, assistindo a um torneio de luta livre em uma tarde de domingo, e enquanto o competidor está envolvido na luta, nosso pulso dispara, nossa respiração se acelera e nossos músculos enrijecem, como se fôssemos nós os únicos que estivessem envolvidos naquele torneio. Isso pode soar como um exemplo tolo, especialmente se você não gosta de luta livre, mas os neurônios espelho também estão sendo estudados em esforço para compreender por que alguns torcedores violentos em uma partida de futebol podem começar uma briga que se espalha até que a situação se transforme em um tumulto completo. Tudo isso aponta de volta para a maneira como respondemos quando vemos outra pessoa fazendo algo com o qual nos identificamos ou aspiramos. Isso é o que torna os neurônios espelho tão poderosos em nossa discussão sobre milagres. Se formos o tipo de pessoa que simplesmente precisa de um pequeno impulso em nossa confiança para provar que podemos fazer o que nunca fizemos antes, o milagre pode ir muito longe. Pode ser precisamente por isso que os verdadeiros professores, agentes de cura e fazedores de milagres da história usaram os surpreendentes feitos de seus dias como fizeram. Jesus e Buda realizaram milagres para capacitar aqueles que os testemunharam, e ambos descreveram essas maravilhas como habilidades naturais que qualquer um poderia realizar aprendendo o que eles tinham. Buda, por exemplo, demonstrou tudo, desde a levitação, a bilocação e a passagem de sua mão pela rocha sólida, como fez Milarepa, até a leitura da mente de outras pessoas para conhecer suas verdadeiras crenças, inclusive seus medos mais profundos. Segundo a lenda, simplesmente movendo as mãos sobre um caroço de manga madura, ele fez com que ela amadurecesse em um tempo comprimido e atingisse a altura de 50 mãos, em questão de segundos. Curiosamente, no entanto, ele nunca considerou que o que ele fez fosse um milagre. Para Buda, essas eram as habilidades que poderiam ser nossas como recompensa por nos conhecermos por meio da meditação profunda. Todos nós já ouvimos sobre os milagres que Jesus realizou em sua vida. Para muitos, eles tiveram o efeito de nos fazer sentir menos que o mestre que viveu há 2 milênios. Embora às vezes chegue até nós de uma maneira despreocupada, o impacto do papel de Jesus em nossa sociedade e em nossas crenças é enorme. Quantas vezes você disse a outras pessoas que iria fazer algo que elas acreditavam não ser viável e responderam aos seus objetivos elevados dizendo algo como: "Ah, é? Quem você acha que você é? Jesus Cristo? Ou como você vai chegar lá andando sobre a água?" Nessas horas, embora possamos rir no momento, o que acabamos de experimentar é uma expressão inconsciente
de uma crença compartilhada de que Jesus realizou ações que não podemos realizar. Se quisermos acreditar em seus ensinamentos e em outros, como os de Buda, no entanto, nada poderia estar mais longe da verdade. Com efeito, Buda afirmou que seus milagres só eram extraordinários até que conhecêssemos a nós mesmos e entendêssemos como o universo funciona. Em palavras que podem ser mais familiares em nossa cultura, Jesus disse o mesmo. Em resposta às perguntas que seus seguidores fizeram a respeito de seus feitos de aparência sobrenatural, ele afirmou: aquele que acredita em mim fará as obras que faço, e ainda maiores do que essas obras ele deverá fazer. Em uma linguagem que é tão precisa hoje quanto era 2000 anos atrás, o grande mestre está nos falando sobre o poder dos neurônios espelho. Os estudos mostraram que esses importantes receptores no corpo fazem mais do que apenas responder ao que estão expostos. Nas palavras do escritor científico John Lehren, eles são plásticos ansiosos para modificar suas redes corticais em resposta aos nossos hábitos de visualização. Ao assistir ao nosso guitarrista, herói esportivo ou artista favorito, nós, na verdade, podemos nos tornar melhores no que fazemos por estar na presença deles, ao vivo ou em gravação. Pelo fato de interpretarmos o que eles fazem como reais em nossa imaginação, nossos neurônios espelho nos ajudam a mimetizar e a imitar o que experimentamos. É por isso que o milagre pode ser tão poderoso em nossa vida. Não só abre as portas do limite que podemos ter mantido no lugar apenas alguns momentos antes, testemunhando de uma perspectiva empoderada que pode nos dar o que precisamos para alcançar os mesmos tipos de fatos em nossa própria vida. Um pequeno milagre de percepção. Às vezes, apenas quando temos necessidade do poder dos milagres para mudar nossas crenças, eles se materializam nos lugares que menos esperaríamos que o fizessem. Eles podem vir a nós como uma alteração drástica em nossa realidade física ou como uma simples sincronicidade em nossa vida. Às vezes, eles são grandes e não podemos deixar de percebê-los. Por exemplo, a visão de Nossa Senhora do Rosário que apareceu a 50.000 pessoas em uma encosta perto de Fátima, em Portugal, em 1917. Outras vezes são tão sutis que, se não estivermos cientes, podemos deixar de vê-los completamente. Eles podem vir dos lábios de um estranho que de súbito e misteriosamente encontramos no momento certo. Se escutarmos com atenção, sempre ouviremos as palavras certas no momento certo para nos deslumbrar na realização de algo que podemos ter deixado de notar apenas momentos antes. Em uma fria tarde de janeiro de 1989, eu estava subindo a trilha que leva ao topo do Monte Horebe, a montanha de Moisés, no Egito. Passei o dia no mosteiro de Santa Catarina e queria chegar ao pico por volta do pôr do sol para contemplar o vale abaixo. Enquanto serpenteava pelo estreito caminho da subida, ocasionalmente via outros caminhantes que desciam depois de passar o dia na montanha. Embora eles geralmente passassem por mim simplesmente como um aceno de cabeça ou uma saudação em outro idioma, havia um homem naquele dia que não fez nada. Eu o vi se aproximando a partir do último zigue-zague da trilha que levava para a parte de trás da montanha. Quando se aproximou, pude ver que estava vestido de maneira diferente dos outros hikers que eu tinha visto. Em vez de tecidos e estilos high-tech, que eram a norma, esse homem usava roupas egípcias tradicionais. Ele usava uma galábia, ou gelábia, roupa egípcia folgada tradicional esfarrapada, cor de ferrugem, obviamente velha, e sandálias de sola espessa cobertas de poeira. Porém, o que tornava sua aparência tão singular era que ele nem sequer parecia egípcio. Era um homem de aparência asiática, com muito pouco cabelo e usava óculos redondos com aros de arame. Ao nos aproximarmos um do outro, fui o primeiro a falar. Olá, eu disse, parando na trilha por um momento para recuperar o fôlego. Som nenhum veio do homem quando ele se aproximou, mas pensei que talvez não tivesse me ouvido, ou que o vento tenha levado minha voz para longe dele em outra direção. De repente, ele parou, bem na minha frente, no lado alto da trilha, ergueu os olhos do solo
e me disse uma única frase em inglês. Às vezes você não sabe o que você tem até perdê-lo. Enquanto eu procurava me referenciar diante do que acabara de ouvir, ele simplesmente me contornou e prosseguiu em sua descida pela trilha. Aquele momento da minha vida foi um pequeno milagre. O motivo disso tem menos a ver com o que o homem disse e mais a ver com o time e o contexto. Aconteceu em 1989 e a Guerra Fria estava chegando ao fim.